Sejam bem-vindos ao curso de IA para professores. Me chamo Rodrigo Mero e vou trazer para vocês hoje o curso de Claude, onde a gente vai iniciar a entender um pouco o que é o Claude e quais são os benefícios que ele traz para professor. Então, vamos comigo para que a gente aprenda exatamente o que é que ele tem de melhor. Então, para que a gente comece, essa aula vai ser um pouco mais teórica, já nas próximas a gente vai direto ao ponto, vamos abrir o Claude e fazer algumas interações com ele para que a gente consiga manuseá-lo. Mas para isso a gente precisa entender claramente o que é essa ferramenta. Então, o Claude por si só ela é uma ferramenta de IA generativa semelhante ao ChatGPT. Ele basicamente é um concorrente. Particularmente eu, como professor, entendo que ele traz mais benefícios e ao longo do curso eu vou mostrar para vocês quais são as grandes funcionalidades que tem hoje no Claude que não tem no ChatGPT, ok? Então vamos lá para a aula de hoje. A gente vai ver um pouco da interface do Claude, onde eu vou mostrar algumas coisas, ver a definição do que é essa IA generativa que vem da Anthropic, que vem para competir com o ChatGPT. Vamos trabalhar um pouco a interface e vamos entender como é que se cria um chat semelhante ao que a gente tem lá no ChatGPT. Para que a gente comece, o que é o Claude, a definição básica dessa ferramenta. Bom, o Claude basicamente é uma inteligência artificial desenvolvida lá pela empresa Anthropic. Ela é projetada para atuar como um assistente baseado em LLM, que é a linguagem natural de desenvolvimento, né? Ela é muito similar ao ChatGPT, ao Gemini, ao Copilot e a outros que tem aí no mercado, Perplexity, dentre outros. Ela utiliza, como eu disse, o processamento de linguagem natural para interagir com usuários. É aquela ideia de eu estar dentro de um chat e começar a dialogar na forma de tutorial com o chat e ele vai respondendo à medida que eu vou construindo essa linguagem. E ela é natural porque ela simplesmente simula uma linguagem com o ser humano. Para que a gente entre no Claude aqui, a gente tem o site relacionado cloud.ai. Então, vamos lá, dentro do Claude aqui a gente vai ter o histórico de onde veio essa ideia e o que é o Claude de uma forma geral. A Anthropic, ela inspirou o nome Claude e deu esse nome como homenagem a Claude Shannon, que é um matemático, teoricamente pai da teoria da informação, e ele foi homenageado dentro dessa ferramenta da Anthropic com o seu nome. Então foi uma homenagem a esse matemático aí americano. O que é que ele tem como principal característica, o Claude de uma forma geral? O desenvolvimento dele é com ênfase em segurança, isso já é muito importante. Outra coisa que a Anthropic prioriza é a parte ética no desenvolvimento. Como estamos trabalhando com professores, a ética ela é fundamental. Construção de arquivos, plágio, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente quando estamos trabalhando com a inteligência artificial baseada na aquisição de dados que já estão dentro da internet. Então, comportamentos prejudiciais, enviesados de práticas não que vão em desconforme com o que está na realidade, como racismo, preconceito, etc., ela é limitada dentro do Claude. Isso é muito interessante, porque precisamos, obviamente, educar todos os professores para o uso e principalmente os nossos alunos. Então, quando a gente utiliza uma ferramenta baseada em segurança e ética, ela já é uma ferramenta promissora. Então vamos lá. O que é que o Claude tem de interessante hoje? Ele tem duas coisas que eu vou chamar a atenção e vai ter aula sobre isso. Projetos, que é semelhante aos GPTs hoje que tem lá no ChatGPT, e artefatos. Os artefatos é baseado em códigos Python. Então eles são objetos, os resultados dentro de um projeto ou de um chat qualquer. Então pode ser documento, listas, ideias. Então ele cria um ambiente bastante interessante para que se desenvolva. Para professor isso é genial e eu vou mostrar para você diversos artefatos que eu fiz e que eu vou trazer como referência para que você possa construir dentro da sua área específica. Muito bem, então vamos logo para a interface do Claude, que é o que interessa para a gente, né? A gente precisa começar a mexer. Ele tem uma interface
web bastante similar ao ChatGPT. Vou abrir ela aqui para que a gente tenha em mente como é que funciona. Então, basicamente, essa é a interface do Claude. A minha versão do Claude é uma versão paga, então a versão profissional é um tipo de plano. Você pode utilizar a versão gratuita, entretanto, a versão gratuita não tem projetos, mas tem artefatos, por enquanto. Pode ser que futuramente, ou né, quando você estiver vendo essa aula, já esteja disponível os projetos para a versão gratuita, mas eu utilizo a versão profissional. Semelhante ao ChatGPT, a gente tem aqui no lado esquerdo como criar um ambiente, um chat, que é basicamente ele abrir essa janela nova de interação, certo? Os projetos eu vou mostrar em uma outra aula, mas quando você clica aqui, você entra em um ambiente de projetos. Eu vou explicar basicamente o que é um projeto, mas não é para hoje. E aqui eu tenho todos os meus diálogos recentes, inclusive os diálogos relacionados com os meus projetos, certo? Então eu posso trabalhar aqui. Uma desvantagem que eu vejo em relação ao ChatGPT é que o Claude, basicamente, ele só trabalha com a linguagem em inglês. Apesar dele responder em português tudo, toda a interface dele é em inglês, mas não acredito que isso seja um problema para utilizar essa ferramenta. Então, você vê que a interface dele é extremamente limpa e é isso que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Então, primeiro passo é criar um chat. Basicamente, é semelhante ao ChatGPT. As conversas são inicializadas pelo usuário e o mesmo responde utilizando o processamento de linguagem natural. Isso não muda. Geralmente, essa criação de chat não muda. O que muda é o comportamento dele com a engenharia da criação do chat, que é a engenharia de prompt. Também vou falar dentro do curso aqui como criar prompts de qualidade, aulas específicas para engenharia de prompt. Então o chat é criado basicamente da mesma forma. Basta eu entrar aqui e criar o que é que ele pode responder, o que é que você quer desenvolver, e aí ele vai trabalhar. Não esqueci de falar, nessa minha versão eu estou trabalhando com o Sonnet, mas ele tem outras versões do Claude que pode ser utilizada. A Sonnet atualmente é a melhor. Beleza? A criação do prompt a gente vai fazer também em uma próxima aula só de criação de prompt para quem não sabe exatamente do que se trata. Beleza? Mas em geral ele é muito intuitivo e é semelhante à criação de um prompt lá no ChatGPT. Muito bem, então como é que a gente vai fazer? Basta a gente digitar lá naquela caixa de diálogo de criação de prompt, aqui o prompt que você quer executar. Por exemplo, eu pensei em um prompt da seguinte maneira: você é um professor de química e você precisa resolver um problema para os seus alunos. Avalie cuidadosamente os tubos de ensaio e suas colônias de bactéria. Irei te enviar uma imagem. Encontre a resposta correta. Após, faça uma explicação mais didática possível. Se tiver dúvidas, consulte a referência do assunto. O que é que eu posso fazer? Esses chatbots que a gente tem, ChatGPT e o Claude, ele permite que a gente envie arquivos para que ele trabalhe, seja um PDF, uma imagem ou qualquer arquivo de mídia que a gente consiga executar. Também vamos discutir um pouco mais sobre esses arquivos. Então, eu passei uma imagem, eu não botei aqui, mas é uma imagem de uma prova do Enem de 2024, onde tinham 3 tubos de ensaio e ele queria saber o que aconteceria com a colônia de bactérias lá, em que tipo de sistema ele estava inserido. Então ele responde, faz uma explicação didática sobre os temas aqui. O primeiro é um aeróbio estrito, o segundo um anaeróbio estrito e o terceiro anaeróbios facultativos. Então ele consegue destrinchar. Isso aqui a gente pode converter em arquivos do tipo PDF. O Claude tem uma limitação. Ele não gera o PDF direto, mas ele gera, por exemplo, um arquivo em TeX, que eu vou também mostrar como faz esse passo a passo para que você tenha esse PDF gerado de uma forma correta. Mas, em geral, o prompt é basicamente uma instrução que eu vou dar ao meu sistema e ele vai me gerar uma resposta. E aí eu posso interagir com essa resposta. Então, a aula de hoje foi basicamente entrar no Claude, conhecer o Claude, algumas ferramentas e executar uma primeira tarefa. Na próxima aula a gente vai basicamente mexer com ele na prática direto lá do site do Claude. Um grande abraço e até a próxima.